espetaculares. No vídeo de hoje, vamos te levar por uma jornada intensa pelos momentos em que a natureza falou mais alto e gritou. São 15 vezes que furacões, tempestades, tornados e enchentes mostraram seu poder devastador, arrastando tudo o que encontravam pela frente, deixando cidades inteiras submersas e comunidades inteiras em ruínas, e o mundo inteiro em choque. Do Brasil a Filipinas, da Europa aos Estados Unidos. Esses eventos nos lembram que mesmo em pleno século XXI, ainda somos frágeis diante da força bruta do planeta em que vivemos. Furacão Katrina, Estados Unidos, 2005. Foi mais do que um desastre climático, foi uma crise humanitária. O Katrina chegou à costa de Louisiana com força total. Mas o pior veio depois. O rompimento de diques fez com que 80% de Nova Orleans ficasse submersa. O caos se instalou. Milhares de pessoas ficaram ilhadas por dias sem água potável, comida ou soro. Muitos abrigos improvisados entraram em colapso. E o número final de mortos foi superior a 1.800 pessoas. O desastre revelou falhas graves na resposta do governo e se tornou símbolo da desigualdade no atendimento a desastres. Tufão Haiyan, Filipinas, 2013. Chamado de um monstro do Pacífico, Haiyan deixou cenas que pareciam ter saídas de um filme pós-apocalíptico. Cidades como Tacloban foram arrasadas por ventos que chegaram a impressionantes 315 km por hora. Casas foram levadas como se fosse de papel e o mar engoliu bairros inteiros. O número de mortos ultrapassou 6.300 pessoas, mas muitas áreas ficaram completamente isoladas e até hoje existem desaparecidos. O impacto foi tão grande que várias nações enviaram ajuda humanitária imediatamente. Enchentes na Serra do Rio de Janeiro, Brasil, 2011. Uma das maiores tragédias climáticas da América Latina. Em uma única noite, a chuva caiu de forma brutal sobre a região serrana do Rio de Janeiro. A terra encharcada cedeu e o que se viu foram deslizamentos massivos. Mais de 900 pessoas morreram. Centenas de corpos nunca foram encontrados. Famílias inteiras desapareceram sobre a lama. Foi como se a montanha tivesse se revoltado, descendo com força total. Até hoje, é considerado o maior desastre natural do Brasil em número de vítimas fatais. Furacão Sandy, Estados Unidos, 2012. Apelidado de Frank Storm, o Sandy não foi o mais intenso em ventos, mas sim em extensão e impacto. Inundou túneis do metrô de Nova York, causou apagões massivos e trouxe destruição para uma das regiões mais populosas do planeta. O Sandy matou mais de 230 pessoas em 8 países e causou um prejuízo estimado de 70 bilhões de dólares. Imagens de Manhattan às escuras deram a volta ao mundo. Ciclone Idai, Moçambique, 2019. Um dos ciclones mais mortais da história do hemisfério sul, o Idai atingiu Moçambique, Zimbábue e Malawi, com ventos violentos e chuvas torrenciais que transformaram cidades em rios. Foram mais de 1.300 mortos, milhares de feridos e centenas de milhares desabrigados. O impacto foi tão grave que o solo demorou meses para absorver toda a água, e até hoje muitas áreas não se recuperaram. Enchentes na Europa, 2021. Em julho de 2021, a Alemanha e a Bélgica viveram um pesadelo. Chuvas extremas transformaram pequenos rios em correntes violentas que arrastaram carros, pontes e casas inteiras. A cidade de Schuld, na Alemanha, foi quase apagada do mapa.
foram mais de 180 mortos, muitos deles idosos que não conseguiram sair a tempo. Autoridades disseram isso não acontecia há mais de 100 anos. Furacão Harvey, Texas, Estados Unidos, 2017. O Harvey trouxe algo que assusta ainda mais que vento: água. Em apenas alguns dias, caiu no Texas o equivalente a um ano inteiro de chuva. Foram mais de 1 trilhão de litros de água, resultando em inundações gigantescas em Houston. Milhares de casas foram destruídas, mais de 100 pessoas morreram e os danos ultrapassaram 125 bilhões de dólares. Tornado de Joplin, Estados Unidos, 2011. O tornado que atingiu Joplin, no Missouri, foi classificado como EF5, o nível mais alto da escala Fujita. Com ventos acima de 320 km por hora, ele percorreu mais de 35 km de destruição. Hospitais, escolas, bairros inteiros foram completamente destruídos. Foram 158 mortos e mais de 1.000 feridos. Um evento tão traumático que deixou marcas físicas e emocionais por décadas. Furacão Dorian, Bahamas, 2019. O Dorian foi quase sobrenatural. Ficou parado sobre a Bahamas por 2 dias, como se tivesse estacionado para destruir. Os ventos de 295 km por hora e as chuvas torrenciais causaram destruição total em Abaco e Grande Bahama. Milhares de casas foram completamente apagadas do mapa, mais de 70 pessoas morreram e o país inteiro entrou em estado de emergência. Temporal em Petrópolis, Brasil, 2022. Em apenas 6 horas, choveu em Petrópolis mais que o esperado para o mês inteiro. Bairros inteiros foram engolidos por lama e água, casas desabaram, carros foram levados como brinquedos. Mais de 230 pessoas morreram e os bombeiros trabalharam por dias, removendo escombros com as mãos. Foi mais um alerta do quanto nossas cidades ainda são vulneráveis às mudanças climáticas. Enchentes no Paquistão, 2022. As monções em 2022 foram diferentes, mais intensas, mais longas e mais destrutivas. 1/3 do Paquistão ficou debaixo d'água, mais de 1.700 mortos e 33 milhões de afetados. Imagens de crianças sendo carregadas em panelas, vilas isoladas e plantações completamente perdidas comoveram o mundo. A crise humanitária ainda está em curso. Tornados no meio oeste dos Estados Unidos, 2021. Uma sequência de tornados atingiu 4 estados americanos de forma quase simultânea. Kentucky foi o mais atingido. Um tornado percorreu 320 quilômetros em linha contínua, algo raríssimo. Foram 90 mortos e o rastro de destruição parecia de uma guerra. O fenômeno pegou meteorologistas de surpresa pela duração e violência. Ciclone Gabrielle, Nova Zelândia, 2023. Com ventos intensos e chuvas interruptas, Gabrielle causou deslizamentos massivos e inundações em regiões pouco acostumadas com esse tipo de desastre. Cidades inteiras ficaram isoladas e autoridades declararam emergência nacional. Foi um dos maiores eventos extremos do país desde o início dos registros modernos. Enchentes no Rio Grande do Sul, Brasil, 2024. Entre o final de abril e início de maio de 2024, o estado do Rio Grande do Sul enfrentou a maior catástrofe climática de sua história. Chuvas intensas resultaram em inundações devastadoras que afetaram 478 municípios, o que representa 95% das cidades gaúchas. O número de mortos chegou a 183, com dezenas de desaparecidos e mais de 600 mil desabrigados. A capital, Porto Alegre, foi duramente atingida,
o Lago Guaíba atingiu a marca de 5,37 metros, superando as históricas enchentes de 1941 e 2023. Áreas emblemáticas da cidade, como os estádios do Internacional e do Grêmio, a rodoviária e o aeroporto Salgado Filho, ficaram submersos. O impacto econômico foi significativo, com prejuízos estimados em 12,2 bilhões de reais, afetando infraestrutura, habitações e o setor produtivo. Além disso, a tragédia evidenciou a urgência de políticas de adaptação às mudanças climáticas e investimentos em infraestrutura resiliente. Tempestade Beryl, Ilhas do Caribe 2024. Mesmo fora da temporada tradicional, Beryl se formou em janeiro, um alerta vermelho dos oceanos mais quentes, com ventos acima de 250 km por hora, atingiu várias ilhas caribenhas, provocando apagões massivos, destruição e pânico. Meteorologistas alertaram: eventos como Beryl estão se tornando cada vez mais frequentes e mais perigosos. Seja no Brasil, no Caribe, nos Estados Unidos ou na Ásia, esses eventos deixam claro que a força da natureza está se intensificando. Mais do que números e destruição, esses episódios mostram a importância de preservação, consciência ambiental e preparação. Não podemos controlar o clima, mas podemos aprender com ele. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative as notificações e compartilhe com quem precisa entender o poder real da natureza. E comente aqui qual desses eventos te impressionou mais.